Do tempo que foi aqui. Aí é do Thiago concordar. Mas já? Pode seguir, pode seguir. Vai. Eu vou tentar acelerar Tá. aqui. Então, assim, novamente, existia a população originária. Eu tenho amigos que estudaram comigo na faculdade em Israel. 15 gerações em Jerusalém, 12 gerações em Haifa, 10 gerações em Tzfat. Então, assim, se não são povos originais, a ideia, eu falei isso com o Salem, eu repito para você. O povo judeu não é uma religião apenas, e a nacionalidade judaica antecede a religião judaica per se. Ou seja, as práticas religiosas que os judeus têm são a posteriori da sua ideia de nação. Senão, quando a gente sentava na mesa para celebrar a Páscoa judaica, que é o Pessach, que é a saída do Egito, que você deve conhecer, o que aquilo está celebrando? A saída da escravidão do Egito. Já existia a religião judaica naquela época? Não. A religião judaica vem depois, que vem a saída do Egito, aí vem Monte Sinai, aí vem as tábuas da lei, e tal. Então a gente está falando de anos antes, onde os judeus, como hebreus, já se entendiam como povo. O povo de Israel, ou o povo judeu, se entende como povo, além de ser uma religião comum. Eu acho que é muito ruim para o debate quando a gente tenta diminuir isso, como a gente vê em alguns discursos, que é, por exemplo, tentar transformar os judeus em algo que eles não são, e é muito problemático quando isso é feito por não-judeus. Da mesma forma que eu jamais vou dar opinião. Eu tenho amigos muçulmanos, muitos, aqui no Brasil e em Israel e nos territórios palestinos. Se ele me fala, isso é islamofóbico, eu vou aceitar na hora. Se eu tenho amigos negros e vão falar, isso daqui é racismo, não pode falar, eu vou aceitar na hora. Eu tenho amigos gays, eu não tô falando agora, eu não tô fazendo clichê de eu tenho amigo, então eu não sou, não é isso que eu tô fazendo. Eu tô querendo dizer que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de antissemitismo, quando você não é judeu, da mesma forma que quem não é negro tem que tomar muito cuidado quando fala sobre racismo, quem não é gay tem que tomar muito cuidado quando fala sobre LGBTfobia e por aí vai. Eu acho que esse é o nosso lugar de fala. E um lugar de fala é que nós, judeus, temos uma ideia nacional que antecede muito mais 1897. Não pode se resumir. A história não começa em 1897. A história começa muito antes. Eu queria fazer um... Posso pegar mais alguns minutos? A gente tem aqui uma questão que acho que é interessante colocar, que é judeus que se juntaram com judeus que estavam na região de Israel / região da Palestina e que começaram a fundar cidades e comunidades e comprar terras. Eu tenho aqui um mapa que mostra território privado. Você deve ter visto já esse mapa alguma vez na sua vida, certo? Esse conjunto de mapas que, de uma certa forma, as pessoas entendem que a Palestina era tudo... É aqui? É assim? Que a Palestina era tudo isso, e aqui era o território privado judaico, depois passou a ser isso, depois passou a ser isso, e depois chegou a isso aqui. Quem vê esse conjunto de mapas, imagina assim, a Palestina está perdendo território. Isso é injusto. Só que a verdade é essa. A verdade é que isso aqui é o território privado judaico em azul, e o território privado árabe em verde. O resto era território aberto. Esse território aberto era controlado pelos otomanos e depois pelos britânicos. Ele não pertencia a um Estado-nação palestino, ele não pertencia a um Estado-nação judaico. O território em aberto, em branco, é o território aberto que pertencia ao poder soberano. Quem era o poder soberano? Agora eu não vou entrar em se é legítimo a Inglaterra estar lá, se não é legítimo. O poder soberano aqui, dado pela Liga das Nações em 22, abaixo um trust, que antecedeu a ONU, era da Inglaterra. Isso daqui é a partilha da Palestina, esse mapa. Isso é uma proposta de fronteira, não é fronteira real. Isso é a proposta de divisão de 2 estados, um para os judeus, outro para os árabes. Você pulou também, quando a gente estava falando da revolta árabe, que em 37 teve a Comissão Peel, que ofereceu 2 estados, um judeu e um árabe. O Mufti de Jerusalém, um dos líderes regionais, é contra. Por que ele é contra? Porque ele tinha um monte de latifúndios perto de Jerusalém, ele iria acabar perdendo esses latifúndios, então ele era contra por motivos econômicos. Ele acaba combatendo os ingleses colocam ele no exílio. Em 1942 ele vai até a Alemanha e se alia a Hitler. E tem foto, e tem gravação, e tá no Museu da Inglaterra Militar a gravação do vídeo dele, do áudio da conversa, pedindo para que Hitler ganhasse a guerra, isse até a região da Palestina e matasse os judeus. Graças a Deus Hitler perdeu a guerra.
Esse segundo mapa é a proposta da ONU 181, como você bem falou. Por que não foi estabelecido um Estado palestino em 1947? E Mahmoud Abbas, presidente palestino atual, falou exatamente isso na televisão alguns tempos atrás. Ele falou, foi um erro não termos aceitado a 181. A Liga Árabe, a resolução passou, é uma Assembleia Geral, ela tem poder de recomendação apenas, não tem poder de lei, né? Not Binding Resolution. A ONU, quando aprova em 47 a resolução 181, alguns países votam contra. Quem vota contra? A Liga Árabe inteira, 13 países. A Liga Árabe causou e ajudou a causar o Nakba. E eles assumem isso hoje em dia, em 4 paredes. Infelizmente, quem dera, Tiago, se a Liga Árabe tivesse aceito e um Estado palestino tivesse sido formado nessa fronteira daqui. A gente não estaria agora conversando, eu não estaria te conhecendo, talvez te conheceria de outra forma, mas essas fronteiras existiriam. Eles rejeitam a 181 e Azam Pasha, que era o secretário geral da Liga Árabe em 1947, em Nova York, pega o microfone e fala exatamente essa frase: haverá uma guerra que lembrará a guerra dos cruzados e dos mamelucos, lembrando os massacres que houveram dos exércitos árabes que entraram na região 1000 anos antes e conquistaram Jerusalém e expulsaram os mamelucos e os cruzados da região. Hassan el-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, fala em 47 de que haverá uma guerra e de que ele fala, jogaremos os judeus no mar. Eu não estou agora fazendo juízo de valor, eu não estou falando que os muçulmanos são terroristas, pelo amor de Deus, não me interpretem errado, eu nunca falei isso, nem... As pessoas falam que eu espalho o ódio contra o povo palestino no Brasil. É mentira, eu não espalho o ódio contra o povo palestino no Brasil, não tem um vídeo meu, uma nota minha, um artigo no jornal, uma palestra minha, um vídeo meu no YouTube que generaliza ou espalha ou propaga ódio ao povo palestino. Ao contrário, tem um monte de artigos em jornais grandes no Brasil, na Folha de São Paulo, no Estadão, no O Globo, entrevistas na televisão que eu falo o tempo todo de coexistência, de 2 estados, de negociações, de diálogo, só que eu separo isso da extrema-direita israelense, que eu já fiz um artigo, por exemplo, criticando o ministro Ben-Gvir, ou do terrorismo. E é justamente isso que o Hamas quer evitar que aconteça. Eles são contra isso, 2 estados. Eles não são a favor de diálogo, eles não são a favor de libertação, eles são contra a existência de Israel. E está escrito no charter deles. Não sou eu que estou falando, são eles que estão falando isso. E quando você fala que a guerra não é religiosa, para uns não, para o Hamas é. É só ler a carta de fundação do Hamas. Nossa guerra com os judeus. Está aqui, ó. Eles falam exatamente isso. O Hamas fala exatamente isso. Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o obliterará, assim como obliterou outros antes deles. Quem falou isso foi o Imam Hassan el-Banna, que é um dos líderes da Irmandade Muçulmana no Egito em 1920. E aí ele termina: nossa luta contra os judeus é muito grande e muito séria. Ela precisa de todos os esforços sinceros. Está escrito na carta de fundação do Hamas isso. Não é eu falando isso. Eles falam isso. Eu vou acelerar aqui. Esse é o mapa da proposta. Eles negam isso. Quando eles negam isso, acaba o mandato britânico. Israel declara independência dia 14 de maio. Por quê? Porque dia 15 de maio os ingleses iam embora. Se dia 15 de maio os ingleses irem embora, de quem seria o território aberto dia 16? Não tem poder soberano. Acaba legalmente, perante as organizações e os acordos multilaterais que existiam naquela época, de quem seria esse território aberto no dia 16? Muitos países, infelizmente, foram fundados por causa de guerras, infelizmente. E guerras definem fronteiras, infelizmente, principalmente naquela época. Quando Israel declara a independência dia 14 de maio, começa a Guerra da Independência, que foi Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, para evitar que Israel se fundasse. Israel vence a guerra. Por que eu falo que Israel venceu a guerra? Porque Israel sobreviveu. Um ano depois, morreu 1% da população, morreu 7 mil israelenses, 14 mil árabes palestinos, milhares de soldados de outros países que lutaram a guerra. E aí tem 2 processos de êxodo de população. 750 mil palestinos
árabes que moravam na Palestina, que não são todos expulsos, porque teve gente que foi embora por medo, teve gente que foi embora porque ficou escutando no rádio o Egito falando saiam de suas casas que a gente vai entrar com tudo e depois vocês podem voltar. A mesma coisa tá gravado isso, tá? Tem gravações do exército sírio falando saiam do norte, entrem no Líbano e quando a gente depois que limpar tudo, a gente pode entrar. Vocês vão poder entrar de volta. Só que eles perderam a guerra. Os acordos, essas fronteiras, 3 é a fronteira de cessar-fogo, de 49. Gaza é controlado pelo Egito. Eles perdem esse território em branco aqui, que a gente está vendo essa perda de território. Essa é a fronteira com a Jordânia ocupa a Cisjordânia, o Gaza ocupa o Egito. E essa fronteira do meio é a fronteira reconhecida internacionalmente por 170 países, inclusive países árabes. Essa é a fronteira internacionalmente legal de Israel. Dizer que esta fronteira é ilegal é ir contra a lei internacional. Não tem nenhuma outra solução para o conflito que não esteja baseado nessa fronteira daqui, que é a fronteira internacionalmente reconhecida. Aí eu te pergunto, o Egito controlou Gaza e a Jordânia controlou a Jordânia durante 1949 a 1967. Por que não estabeleceram um Estado palestino para os palestinos nesta região? Porque nunca foi a ideia estabelecer um Estado palestino ao lado de Israel naquela época. A ideia era estabelecer um Estado árabe palestino no lugar de Israel. E os discursos de Nasser e a família Saad e a família Hussein da Jordânia durante muitos anos foi um discurso de violência e de guerra. Nasser, em 1967, você cita, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. Israel não iniciou a Guerra dos 6 Dias. Israel atacou o Egito preventivamente às 6 da manhã. O Egito ia atacar Israel meio-dia. E tem como provar, eles fecharam o Estreito de Tirã, proibiram a entrada de navios israelenses para entrar no porto de Eilat, no sul de Israel, tiraram as forças de paz da ONU que estavam estacionadas desde 1956. Você cita a guerra, por exemplo, de 1956. Os Fadahin, que eram os invasores que entravam em Israel para cometer atentados e ataques nas fronteiras de Israel, estavam entrando pelo Egito. Isso justificou a invasão de Israel ao Sinai para poder afastar esses ataques nas fronteiras israelenses em 1956 e 57, 10 anos depois da fundação de Israel. Essas fronteiras daqui, essa última fronteira daqui que mostra, é a primeira vez na história da vida do povo palestino que eles vão controlar um território e conseguir governar de forma autônoma cidades onde vivem 95% do povo palestino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui os palestinos não têm um controle governamental, aqui eles não tinham controle governamental, aqui eles não tinham controle governamental, aqui eles passaram a ter controle governamental. Como eles conseguiram? Num acordo com Israel. Eu acho que Israel acertou em todos os acordos? Não. Eu acho que Israel foi intransigente muitas vezes? Acho. Israel é uma democracia, você tem governos de esquerda, de direita, tem brigas eternas internas dentro do parlamento de Israel. No fim das contas, o que se chegou, esse resultado daqui, da mesma forma como chegou o resultado de Israel devolver a Península do Sinai, só aconteceu com um acordo de paz entre Israel e Egito. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: a forma como a gente apresenta o conflito, Thiago, tem que ser uma forma, na minha opinião, aqui no Brasil. Inclusive a gente trabalha muito com grupos palestinos que a gente não divulga para que eles não sejam vistos, enfim, não sejam ameaçados, enfim, por outras pessoas que não concordam, de uma forma de diálogo e de normalização e de aceitar a autodeterminação de ambos os povos. E nesse contexto daqui, os acordos de Oslo não aconteceram, foi criada a Autoridade Palestina, os palestinos passaram a controlar 80% de Gaza, 43% da Cisjordânia. Após os acordos de Oslo definem um acordo governamental interino de 5 anos, ou seja, os dois governos tinham que resolver o problema até 2000. Então, em 2000 tem a cúpula de Camp David, eles tentam resolver. O primeiro-ministro na época, Ehud Barak, vai e oferece um acordo final. É a primeira vez, eu te falei isso já uma vez, é a primeira vez que Israel oferece, em 2000, uma solução de acordo final. O que eu quero dizer com acordo final? Juridicamente, fim do conflito, fim de todas as demandas. E aí os palestinos vão ter um Estado, Israel continua tendo seu Estado, acordos entre as partes comerciais e científicos e por aí vai. E aí tem esses termos: Jerusalém, refugiados, fronteiras e segurança e assentamentos são definidos no fim do acordo. Por isso que não foi resolvido em 95, era para ser resolvido nos anos 2000. Eles têm essa cúpula de Camp David, 3 semanas. Ehud Barak oferece 97% de toda a região
da Cisjordânia com trocas de territórios. Arafat não responde, volta e começa a segunda intifada. A segunda intifada, Thiago, matou 1.200 israelenses com atentados suicidas perpetuados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica e pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que é um braço armado do Fatah, que hoje em dia não faz mais atentados há muito tempo. Se explodir num café e matar crianças e mulheres, judeus e árabes, turistas, não é resistência. Não pode ser normalizado. Os palestinos têm direito ao seu Estado, não é o caminho. Ao contrário, eles afastam a possibilidade de paz, porque acaba ficando cada vez mais intransigente a população israelense de acreditar que é possível ter uma convivência. Quanto mais violência, mais difícil é. Quanto menos violência, mais fácil vai ser. Você menciona a barreira de segurança. Dos 700 quilômetros, 90% é uma cerca. 10% é um muro de concreto. E ele foi construído justamente para evitar que esses homens-bomba entrassem dentro do território de Israel, porque é muito perto, você vê, são 2, 3 quilômetros, já está de um lado da fronteira, já está do outro lado da fronteira. Então, quando não havia barreira antes de 2002, podia-se entrar a pé facilmente pelas estradas e tinham muitos atentados. Esses 1.100 mortos fez Israel construir essa barreira de segurança, infelizmente, para evitar que os seus civis morressem, que é a premissa máxima de Estado, que é garantir a segurança dos seus cidadãos. Judeus e árabes morreram nesses atentados. A intifada é muito triste, morreram muitos palestinos, morreram civis palestinos, morreram civis israelenses. Mas isso não é um muro de apartheid. Isso está apesar de concordar com você que ele não está exatamente na fronteira, às vezes ele entra no território